everybody. How are you? Today we are going to correct our homework on page 148. Okay, let's correct our putting into practice. Open your books, please. Pessoal, aqui, nosso praticando, vamos corrigir a questão. Essa aqui eu vou fazer uma correção bem rápida. Era sobre voz passiva. Qual seria a voz ativa dessa frase aqui? A alternativa correta é a letra A. A questão número 2, a alternativa letra D. E a questão número 3, a alternativa correta também é a letra D, tá bom? Questão número 1, alternativa A. Questão número 2, alternativa D. E 3, alternativa D, certo? Continuando aqui, vamos passar para o praticando da próxima unidade. Nós vamos lá para o praticando da página 123, certo? Nosso próximo livro. Aqui nós trabalhamos sobre pronomes indefinidos, certo? Nós trabalhamos também sobre os modal verbs. Nós vamos fazer agora o praticando na página 123. Vamos prestar bastante atenção. Putting into practice. No trecho do primeiro quadrinho, this should be the last load. A palavra should indica uma ideia de quê? Gente, quando nós utilizamos o should nessa frase, ele dá uma ideia de quê? Essa frase diz assim, essa deve ser a última carga. A frase é essa. This should be the last load. Essa deve ser a última carga. Ela expressa o quê? Uma dúvida, uma solicitação, uma obrigação, uma recomendação, uma expectativa. Essa deve ser a última carga. Expressa uma ideia de expectativa. A alternativa é, certo? Então, number 1, alternativa é. Mark the correct alternative. Bora lá. Nós temos que observar que essas frases, quanto ao uso, observar o uso dos modal verbs, certo? Então, nós temos que ver qual é a frase correta. Aqui na letra A. Todas as vezes que nós utilizamos o had better, seja na forma afirmativa ou na forma negativa, nós não podemos utilizar o to, tá? Ou seja, sempre que nós tivermos um verbo modal, para nós colocar, por exemplo, can, seguido do verbo na base form. Por exemplo, can write, can drive, can make. Não pode ser can to make, que nenhum outro verbo comum. Todas as vezes que eu tiver o modal, vai ser o modal, seja ele positivo ou negativo, seguido de um verbo na base form, certo? Então, não importa se é na forma afirmativa ou negativa, nunca pode ter esse to. Então, a letra A já está errada, porque nós temos aqui, depois do not, a partícula to. Na letra B, nós temos I ought to read this book. Aren't I? Essa alternativa tem tudo para estar correta. Ao meu ver, não tem nada incorreto. Mas vamos ver se é essa a questão correta. Letra C. John is 18, so his sister must to be 20. Aqui, ó, must to be. Acabei de dizer para vocês que sempre que eu tiver um modal, quando eu for colocar um outro verbo, eu nunca posso colocar o to. Nós sempre colocamos o modal seguido de um verbo na base form. Jamais nós colocaremos a partícula to entre um modal e um verbo comum, certo? Então, alternativa C, descartada também. Letra D. I suggested she added this book to the list. And she finally would. Gente, eu não posso, vou até aumentar aqui um pouquinho, eu não posso, de maneira nenhuma, utilizar o would, o should, aliás, o would, o will, em final de frase. Eles não aparecem sozinhos. Eles sempre têm que vir acompanhando um verbo na base form. Eles não aparecem em final de frase. Então,
Alternativa D também descartada. Last year, I lived with my boyfriend, but I knew I can't live with my parents again at any time. Preste atenção, toda essa frase aqui, pessoal, está no tempo passado. Como é que somente o modal verb can está no tempo presente? Teria condição disso acontecer? Então, eu não posso. Ai, meu Deus, a tela cresceu de uma vez aqui sozinha. Então, pessoal, não tem como, não existe possibilidade, não existe nenhuma possibilidade do verbo can estar sozinho no simple present, certo? Então, não tem como. Eu não posso jamais colocar o verbo can no simple present, ok? Então, nós vamos observar que a única alternativa que pode estar e deve estar correta seria a alternativa B, certo, pessoal? As outras alternativas estão todas erradas. Pessoal, tive um pequeno problema técnico aqui, que a apostila cresce demais ou ela diminui demais. Eu não sei qual é o problema. Então, nós vamos ver agora a questão número 3. Na questão número 3, vocês estão acompanhando na página 124. Quando aqui a apostila resolver voltar ao tamanho normal, vocês podem acompanhar. Na página 124, pessoal, nós temos aqui. Nos últimos versos, os pronomes nothing, anyone and anyway passam a ideia de. Aqui diz assim, nothing really matters. A palavra matter apareceu muito nos últimos dias, né? Quando falava que as vidas negras importam, né? Então, essa palavra matter apareceu bastante ultimamente. O que diz essa primeira frase aqui? Agora aqui, ó, pessoal. Nothing really matters. É a frase número 1. O que significa isso aqui? Diz assim, nada importa realmente, ou nada realmente importa. Anyone can see. O que diz aí, pessoal? Qualquer um pode ver. Esse anyone, nesse caso aí, pessoal, significa qualquer um. Não é algum. Ou não é alguém. É qualquer um. Nothing really matters. Já disse a tradução. Nothing really matters to me. Nada realmente importa para mim. Anyway, the window blows. De qualquer maneira, o vento sopra. Então, nos últimos versos, os pronomes nothing, anyone e anyway passam a ideia de quê? Qual seria a alternativa correta? Não me importo, ninguém pode ver, nada me importa, nada importa para mim, de qualquer maneira o vento sopra. Não me importa, qualquer um pode ver, não me importa, nada importa para mim, de qualquer maneira o tempo leva. Não, já disse que é o vento sopra, né? Então, essa aqui já está totalmente cancelada. Então, aqui, ó, nada de fato importa, nada realmente importa. Basicamente a mesma coisa. Na primeira diz assim, não me importa. Não tem a palavra me, né? Ali, então, a primeira também foi descartada. De qualquer maneira, aliás, qualquer um pode ver. Anyone can see. Qualquer um pode ver. Letra C tá tudo tá certo. Nada de fato importa. Nothing really matters. Mesma coisa da primeira estrofe, primeiro verso aqui. Depois, nada de fato me importa. Nothing really matters to me. Nada de fato me importa. De qualquer maneira, o vento sopra. Anyway, the wind blows. Então, a alternativa correta seria a letra C. Certo, pessoal? Bora lá. Esse era o nosso praticando. Então, alternativa, aliás, questão número 1, alternativa E, questão número 2, alternativa B, e questão número 3, alternativa C. Certo? Nós vamos passar agora para o nosso próximo conteúdo. Vamos acompanhar. Nós vamos para a próxima unidade. A próxima unidade, que tem o título
I'll keep studying every day. I'll keep studying every day. Nós vamos prestar atenção no uso, pessoal. No uso do gerúndio. Aqui, ó. I'll keep studying every day. Nós vamos prestar atenção no uso desse ing, que nem sempre indica gerúndio, né? Eu me manterei, né? Eu me manterei estudando todo dia. Para que serve esse ing? Pessoal, em alguns casos, o ing ele é utilizado não para indicar o gerúndio. Quando é que ele indica gerúndio? Quando eu tenho o verbo to be antecedendo. Por exemplo, quando eu tenho os tempos contínuos. I am watching TV. Eu estou assistindo TV. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. I am playing soccer. Eu estou jogando futebol. We are eating pizza. Nós estamos comendo pizza. They were dancing. Eles estavam dançando. Então, quando eu tenho o verbo to be seguido de um verbo com ing, eu estou falando de gerúndio, né? Do uso do ing. Quando eu uso esse ing, um verbo seguido da partícula ing, que vem antecedido pelo verbo to be, nós estamos falando de tempos contínuos. Nós também temos o presente perfeito contínuo, passado perfeito contínuo. Nós temos vários tempos contínuos. Temos futuro contínuo. Sempre que nós falamos de tempos contínuos, nós utilizamos esse ing. Mas para que mais que é utilizado esse ing? Nós utilizamos o ing, pessoal, quando nós queremos colocar um verbo como sujeito de uma oração. Nós utilizamos esse ing nesse verbo para que ele se torne o sujeito de uma oração. Porque se eu coloco o verbo na base form, se eu digo assim, study is good. Esse study, só o verbo na base form, ele estaria não como sujeito da frase. Ele seria imperativo. Vocês lembram quando eu ensinei para vocês imperativo, imperativo afirmativo, imperativo negativo? O imperativo afirmativo, ele se forma a partir do uso do verbo na base form. Professor, não lembro o que é base form. Pode ter alguém se perguntando o que é base form. Base form é um verbo sem acréscimo de nada. Quando eu tenho o verbo na base form, iniciando uma frase, por exemplo, open the book. Abra o livro. Open the book. Quando eu tenho o verbo iniciando, o verbo na base form, iniciando a minha frase, eu estou falando de imperativo, certo? Agora, eu vou colocar aqui para vocês. Open the book. Open the book. Tá? Não sei se está dando para vocês verem. Open the book. Nesse caso, eu estou falando de imperativo. Agora, nesse caso aqui, ó, nós temos o verbo iniciando a nossa frase, só que o verbo está com a terminação ing. Traveling is fun. Viajar é divertido, né? Nesse caso aqui, quando eu coloco o verbo sendo o sujeito da oração, eu acrescento a terminação ing, tá? Sempre que eu coloco o verbo no início da frase, com a terminação ing, ele está sendo colocado, está sendo posto nessa oração como sujeito da oração. Certo, pessoal? Então, eating salad is healthy. Comer salada é saudável. Então, ó, quando eu quero colocar o sujeito de uma oração, um verbo, como sujeito de uma oração, um verbo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acrescentar a terminação ing ao verbo, ing ao verbo. Porque se eu coloco o verbo na base form, se eu colocar o verbo na base form, o que está acontecendo? Eu estou tendo um verbo no imperativo. Eu vou ter uma frase no imperativo e não uma frase com um verbo sendo o sujeito. Entendido? Quando mais que eu use ing, que não é um tempo contínuo, que não é o present continuous, que não é o past continuous. Outro caso, quando eu tenho alguns verbos. Existem alguns verbos que exigem... Deixa eu escrever aqui no quadro para vocês. Eu vou virar um pouco a lousa. Existem alguns verbos, pessoal, que
exigem que o verbo que vem na frente, para que fique no infinitivo, ele receba a terminação ing ao invés da partícula to. Normalmente, quando eu digo assim, I want to play soccer. Aqui, ó. Normalmente, para deixar... Gente, eu vou virar bem aqui o computador. Aqui, ó. I want to play soccer. Eu quero jogar futebol. I want to play soccer. Normalmente, para deixar esse meu verbo aqui no infinitivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a partícula to antecedendo esse verbo. Isso é o comum, isso é o que normalmente acontece. Eu tenho que acrescentar a partícula to antes do segundo verbo para que esse verbo fique no infinitivo. Professora, não lembro o que é infinitivo. O infinitivo é o verbo sem conjugar, pessoal. É o verbo sem conjugar, com as suas terminações. AR, tipo cantar, falar, viver, partir, certo? Então, aqui, ó. Normalmente, para deixar um verbo no infinitivo, eu acrescento a partícula to. Mas, existem alguns verbos, como esse que nós vamos ver agora, que eles exigem que, para que o próximo verbo fique no infinitivo, ao invés de acrescentar a partícula to, que nem eu expliquei aqui no quadro, nós vamos ter que acrescentar a terminação ing ao verbo para que ele fique no infinitivo. Como assim? Por exemplo, essa primeira frase aqui, ó. I admitted making a mistake. Eu admiti ter cometido um erro. Prestem atenção. Verbos que nem esse aqui, ó. Admit, avoid, can't help, consider, deny, dislike, enjoy, feel like, finish, give up, keep, mind, miss, postpone, practice, quit, regret and suggest. Esses aqui são apenas alguns. Existem mais verbos. Esses verbos, normalmente, pessoal, normalmente não, eles sempre exigem que para que o próximo verbo fique no infinitivo, ao invés de nós colocarmos a partícula to, nós devemos acrescentar a terminação ing, certo? Então, aqui, ó, we enjoy swimming in the morning. Nós nos divertimos nadando pela manhã. Então, ó, ao invés de nós colocarmos we enjoy to swim, nós colocamos aqui we enjoy swimming. Certo? Por quê? Porque o verbo enjoy exige que o verbo que vem na frente, que o próximo verbo, tenha a terminação ing para que possa ficar no infinitivo. Entendido? They finished doing the homework. Eles terminaram de fazer a atividade de casa. Então, ó, o verbo finish também exige que o próximo verbo não receba a partícula to, receba sim a terminação ing. Entendido? Bora lá. O que mais, pessoal? Depois de preposição. Gente, acabei de explicar para vocês que, normalmente, para deixar um verbo no infinitivo, nós devemos acrescentar a partícula to. Quando eu digo assim, I want to play soccer. Então, para deixar o próximo verbo, né, depois do verbo want, para deixar o próximo verbo no infinitivo, o que é que eu faço? Eu coloco a partícula to. Eu acredito que vocês saibam que o to também é uma preposição para. Então, o que que acontece? Como eu não posso colocar duas preposições juntas, para que isso não aconteça, para eu poder deixar o próximo verbo no infinitivo, o que que vai acontecer? Ao invés de colocar o to mais uma outra preposição, ou seja, uma outra preposição mais o to, eu coloco a preposição mais a terminação ing, certo? Essa primeira frase aqui, ó. Are you excited about going on holiday next weekend? Aqui nós temos a preposição about. Para que eu não tenha que colocar about to, porque eu não posso colocar duas preposições juntas, o que vai acontecer? Ao invés de colocar o to, eu coloco a terminação ing. E aí, o que acontece? Eu tenho um verbo no infinitivo.
mesmo sem colocar o to, mesmo sem colocar o to. Isso se deve ao quê? Isso se deve ao uso da preposição antecedendo o segundo verbo. Nós temos o primeiro verbo, que está conjugado, o segundo verbo vai ficar no infinitivo, para que esse segundo verbo, que está no infinitivo, que tem que ficar no infinitivo, possa ficar no infinitivo sendo antecedido por uma preposição, eu devo acrescentar a terminação em ing. Porque eu não posso acrescentar o to, porque aí eu teria duas preposições juntas. Entendido? Aqui, ó. She's afraid of speaking in public. Aqui, of também é uma preposição. Nós temos aqui algumas preposições, tá? Aqui em cima. About, against, at, by, for, in, instead of on, to, without, with. Nós temos aqui algumas preposições. Para que eu não tenha que colocar of to, porque não pode, não dá para colocar duas preposições juntas, e deixar esse meu segundo verbo no infinitivo, o que eu devo fazer? Acrescentar a terminação ing. Entendido, pessoal? Continuando na nossa próxima página. Depois do verbo go. Depois do verbo go é comum em algumas expressões idiomáticas, tá? Isso aqui já é coisa montada, isso aqui não tem nem como não ser. Isso é expressão idiomática. Sempre depois do verbo go, nessas expressões, obrigatoriamente o verbo tem que ter a terminação em ing. Tipo, go camping, que é acampar, go dancing, que é dançar, go fishing, que é pescar, e assim por diante. Nessas expressões aqui, eu tenho que acrescentar a terminação em ing no segundo verbo. Isso em expressões formadas pelo go mais um outro verbo. Entendido? Que mais? Eu devo acrescentar a partícula to. Existem alguns verbos que exigem a partícula to. Assim como existem verbos que exigem o ing, existem verbos que exigem a partícula to. Quem são esses verbos? Os verbos que exigem a partícula to, alguns deles estão aqui. Agree to, decide to, offer to, pretend to. Lembra o que é pretend, que eu falei há uns dias atrás? Que pretend é fingir, não é pretender, que é um falso cognato. Appear to, hope to, plan to, refuse to, certo? Então, aqui, esses verbos aqui exigem a preposição to, já são compostos por ele mais a preposição to, eles não aceitam a terminação em ing. Então, não tem como eu colocar esse verbo aqui mais o próximo verbo com a terminação em ing. É obrigatório que eu coloque o to e o próximo verbo na base form. Entendido? Continuando. O que mais, pessoal? Sempre que eu tiver verbo seguido de um objeto mais um infinitivo, o que vai acontecer? Aqui, ó, the doctor advised him to rest. O médico, o que aconteceu? O médico, ele aconselhou, né? Ele advertiu a pessoa, o advertiu a descansar. Então, aqui, ó, sempre que eu tiver o verbo seguido de um objeto e depois um outro verbo, esse outro verbo que aparecer aqui na frente tem que ser antecedido pela partícula to. Então, ó, quando eu tiver um sujeito, vai ter um verbo. Logo depois do verbo transitivo, eu tenho um objeto, certo? Na sequência, eu tenho que colocar um outro verbo. Obrigatoriamente, esse verbo vai ter que ter a partícula to. Não pode ter a terminação em ing. Tem que ter a partícula to. Entendido? O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem sim. Nós temos lá na próxima página, aqui, ó, que existem aqueles verbos que admitem as duas formas, e admitem tanto utilizar a terminação em ing, quanto utilizar a partícula to, certo? São aqueles que são de boa, que aceitam tudo, tá? Tipo o verbo begin, o verbo continue, o verbo like, o prefer, o can't stand, o hate, o love e o start. Por exemplo, se eu quero dizer assim, I like to study ou I like studying. Tanto faz, pessoal. Eu utilizar uma forma quanto a outra. I like to study ou I like studying. As duas formas estão corretas. Tanto faz eu utilizar uma quanto a outra forma. Os dois vão estar corretos. Porque esses verbos aqui são os gente boa. Eles admitem as duas formas. Tanto o uso do to quanto o uso da partícula ing, certo? Então, é isso. Existe o caso também, pessoal, de alguns verbos que
que eles mudam o sentido dependendo do uso da partícula ING, da terminação ING ou da partícula to. Por exemplo, o verbo stop. Se eu digo assim, I stop to smoke. I stop smoking. I stop to smoke. Diz assim, eu parei para fumar. Eu parei o que eu estava fazendo para fumar. Tem um sentido. I stop smoking. Eu parei de fumar, ou seja, eu não fumo mais. Então, ele admite os dois, mas ele muda o sentido a partir do momento que eu utilizo uma terminação ou uso a terminação ing ou eu uso to. Quando eu digo I stop to smoke, eu digo eu parei para fumar. Parei aquilo que eu estava fazendo e fui fumar. I stop smoking, eu parei de fumar, ou seja, larguei de fumar de vez. Então, tem verbos que acontecem isso. Se eu uso a terminação ing, eles vão ter um sentido. Se eu uso a partícula to, vai ter um outro sentido. Então, prestar bastante atenção nessas coisas, certo? Então, o uso do ing e o uso da partícula to. Espero que tenha ficado claro. Eu quero que em casa vocês respondam o praticando dessa unidade e me mandem. Nossa aula normalmente na quinta-feira. Vocês têm de quinta-feira até domingo para me mandar, até segunda-feira. De quinta até segunda-feira, às 19 horas para me mandar. Me mandem no meu PV, certo? Então, fiquem com Deus. Have a good day, have a good time, and see you next class. Ok? Bye bye.